querida, eu estou aqui com você e dando sequência a esse nosso tempo juntos no Papo de Graça. Eu recebo há muitos anos, primeiro de modo escrito e ultimamente vem sendo enviado, já tem algum tempo, aliás, material que questiona a validade histórica dos 4 evangelhos no Novo Testamento. E nos últimos meses a proliferação desse material, do mesmo material, com apenas pequenas alterações, depende de quem edita, vem aumentando muito. E eu vejo que o pessoal aí na internet, que está saindo das estruturas pesadas e de conformação e de normatização e de clonificação humana, e que estão agora assim numa espécie de limbo. Tem uns que já vieram tão revoltados que foram para o ateísmo dos ex-evangélicos, sobre o qual eu falei rapidamente ontem, mas tem alguns aí num limbo, perdidos, porque de fato não tiveram raiz plantada no Evangelho, não foram nunca instruídos genuinamente na palavra, nem no significado dela, e nem tampouco se teve o cuidado de instruir essas pessoas sobre o texto do Novo Testamento, sobre a antiguidade de Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos, é o primeiro. Dele é oriundo o evangelho de Mateus. Lucas vem e diz que fez uma acurada investigação dos fatos desde a sua origem, pesquisando com as testemunhas oculares presentes e reunindo todo o material que ele podia acerca de Jesus, e o envia a uma figura chamada de Excelentíssimo Teófilo, a quem ele pretendia dar conhecimento do significado do Evangelho anunciado por Jesus na Galiléia e em Jerusalém, em toda aquela região circunscrita biblicamente como sendo Israel. E o Evangelho de João já é uma produção de uma mensagem que João deixa claro que em momento algum ele está fazendo uma construção cronológica ou histórica. Ele está pregando uma mensagem baseada naquilo que ele achou que eram 7 sinais de Jesus que definiam para a mente grega à qual ele se dirigia o que ele, João, tinha visto, ouvido, percebido e, como ele disse, escrevendo na primeira epístola dele, com as suas próprias mãos apalpado no que dizia respeito ao verbo da vida e ao testemunho de que Deus estava em Cristo, acerca de cujo testemunho ele não tinha nada a contradizer, porque ele mesmo fora testemunha ocular da sua majestade, como Pedro veio a dizer, escrevendo numa das suas epístolas também. Então, pessoas que não têm conhecimento de causa, que não conhecem a história, que não conhecem os debates, que não se entregaram a vida inteira a saber o que se dizia a respeito, dentro do meio, fora do meio, simplesmente vão ficando confusas com qualquer informação de Google que lhes chegue. Aí foi o caso aqui de um rapaz que é muito frequente no meu Facebook. Nem sempre eu posto, ou quase nunca posto, as coisas que ele põe, porque ele as coloca com muita angústia, e quase sempre são os assuntos que dizem respeito apenas muito a ele, e não a um público maior. Mas dessa vez, ele escreveu aqui, o nick dele no Facebook é Theos Master Only One. Acho que faltou alguma luz por aqui, eu não sei, eu estou falando só com essa câmera aqui agora, eu não sei o que aconteceu, né? E aquela ali também está funcionando, mas caiu alguma coisa por aqui, caiu a chave, então vamos consertar a chave e prosseguir. Enquanto isso eu vou falando aqui, é o Theos Master
Only One, onde ele diz: Caio, veja o que a ateia me disse o que pensa. Aí ele já vinha falando de uma pessoa aí que diz para ele o seguinte: Theos, eu sou pesquisadora, historiadora e ateia. Eu cito para poder, ela diz que dá essas qualificações dela, para poder explicar a ele o que ele vai explicar, que ela vai explicar tão sábia e profundamente. Olhem só. Paulo é falso profeta porque ele ensinou doutrinas que não existem nos 4 evangelhos. Bom, essa frase dela pressuporia que haveria coisas nos 4 evangelhos a serem validadoras do significado do profeta verdadeiro, do profeta falso. Ou seja, ela infere que os 4 evangelhos tinham que conter uma referência para avaliação do significado de Jesus, do ensino, e, portanto, a partir daí, se validar ou se não validar Paulo ou quem quer que fosse o outro que posteriormente tivesse escrito o que pensasse ou cresce acerca de Jesus. Mas ela prossegue contraditoriamente dizendo o seguinte: nos 4 evangelhos, Jesus alerta sobre esse que viria no nome dele, faria sinais e maravilhas e plantaria o joio que está aí hoje. Esse cara era Paulo, diz ela. Todo esse sistema religioso evangélico veio pelo joio plantado por Paulo. Então Paulo é o joio. Os 4 evangelhos não dão base para Paulo. Para Paulo dizer o que fez. Paulo seria um abominável da desolação, o grande falso profeta. Até aí, ela infere que os 4 evangelhos carreguem alguma credibilidade, para, com base neles, ela poder dizer o que Paulo era. Aí ela prossegue: os 4 evangelhos não possuem muita ou quase nenhuma credibilidade histórica, porque passaram nas mãos de Roma, passaram nas mãos de Constantino e dos concílios posteriores, possuem atributos de mitos antigos, e porque entram em contradições brutas com os chamados textos apócrifos e os achados modernos. Aí ela está fazendo alusão aos textos egípcios de Nag Hammadi, sobre os quais eu falarei daqui um pouquinho mais, que citam Jesus como um simples profeta, nunca como filho de Deus. O Talmud hebraico também diz que ele, o Messias, seria um profeta. Essa história de divindade, 3 reis magos, nascido de virgem, ressuscitado, o catolicismo copiou da mitologia egípcia e já existia muito antes de Jesus. Meu Deus, a mulher tem coragem de se dizer pesquisadora, historiadora, e dizer uma loucura dessa. É só uma pessoa totalmente desvairada, sem conhecimento histórico, faz uma afirmação dessa. Ela não sabe de onde procedem os apócrifos, as contradições absurdas dos apócrifos e os achados de Nag Hammadi. Ela está se referindo ao Evangelho de Tomé, Maria Madalena, 12 textos melhor preservados numa coletânea de alguns outros, muitos dos quais foram queimados e destruídos. E não foi pela Igreja Católica, foi pela mãe de quem achou, que resolveu fazer fogo para esquentar uma panela. Porque foi achado assim, aleatoriamente, em 1945 foram achados esses textos escritos em copto, língua egípcia antiga, lá em Nag Hammadi, e que foram produzidos, isso é unânime a informação, pelos cristãos agnósticos do início do 2º século, que já era um movimento da filosofia grega, que tinha suas variáveis, e que ficou muito impressionado com Jesus e resolveu assimilar, chamar Jesus para dentro das suas crenças, fazer um sincretismo. Jesus seria a iluminação suprema, o conhecimento supremo. E como todo gnosticista cria, a salvação se dava pelo conhecimento secreto que algumas pessoas adquiriam. Isso as elevava, isso as colocava pelo conhecimento, pela gnosis, acima dos
perdidos, dos incautos, dos ignorantes. Esse movimento que começou nos dias dos apóstolos, Paulo combate esse movimento, Pedro, João, a epístola de João, a primeira epístola, é um golpe direto nisso aí. As igrejas do Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse são um golpe fulminante a respeito disso. A epístola de Judas também recai sobre esse fenômeno. O desconhecimento histórico faz as pessoas dizerem absurdos dessa natureza, dizendo para um garoto que não tem conhecimento de causa, algo que o deixa assim apavorado. Sou pesquisador, historiador e até, meu Deus, qualquer idiota pode ser pesquisador de idiotice e pode ser historiador de nada. Esses diplomas estão à vinda por aí. O que tem é muito pouca gente com consistência e conhecimento de causa mesmo. Mas aí ela prossegue e cita para ele, recomenda que ele assista um vídeo no YouTube. O vídeo que ela manda que ele assista, é um vídeo que já roda por aí há muito tempo. O nome é alemão, a minha pronúncia em alemão é horrorosa, eu nunca tentei pronunciar nada em alemão, é Zeitgeist. E está aí, é um videozinho que vem mostrando, cheio de montagens de inconsistências históricas, é um vídeo gugado, uma montagem boba, tola, antiga, velha, mofada, que não subsiste a nenhuma análise concreta de quem quer que tenha um mínimo de conhecimento histórico e conhecimento de causa. Aí ela prossegue, depois de pedir que ele assista esse vídeo que você vai ver daqui a pouco, dizendo, deixe de preguiça e assista. Supostamente é esse vídeo que dá essa corroboração para ela. Os novos achados não são do primeiro século, não tiveram influência romana. Ora, os romanos começaram a ter influência sobre alguma coisa, sobre os que foram discípulos de Jesus, não foi no primeiro século. Eles passaram a ter no quarto século, minha senhora. E agora ela diz justamente o contrário. Os novos achados, que são já do segundo, início do terceiro século, não tiveram influência romana como teriam tido os 4 evangelhos que surgiram muito antes de qualquer presença romana influente na igreja, mas muito antes. O evangelho de Marcos, os mais conservadores dizem que o texto que nós temos mais próximo do original, narrado, teria sido de 15 a 20 anos. Os mais liberais, que são os que dilatam mais os prazos, que afastam mais os prazos, dizem que teria sido 30 anos. Ora, é um espaço de tempo na história antiga muito curto entre um ocorrido e o narrado. A maioria das coisas que a gente celebra como história na civilização moderna estão afastadas das suas narrativas. Entre o texto mais antigo que temos e a narrativa narrada, às vezes tem 1000 anos, às vezes tem 1500 anos, às vezes tem 700 anos. Agora, um que tem 15, 20 ou 30, que é o Evangelho de Marcos, não serve, está afastado demais. Vai servir um apócrifo escrito por gnósticos no Egito no 2º século, ou por gregos na Ásia Menor, e que foram traduzidos para o copto no Egito no 3º século. Esse sim tem uma fundamentação extraordinária. Por quê? Simplesmente porque se sugere no Evangelho de Maria Madalena uma presença dela muito mais importante na vida de Jesus do que os 4 evangelhos atribuiriam. Ora, os 4 evangelhos atribuem um papel poderoso para Maria Madalena. O Evangelho de João chega a dizer que a primeira testemunha do Jesus ressuscitado foi a Madalena. Mas não serve, porque no Evangelho atribuído a Maria Madalena tem justamente uma frase que diz assim, então Jesus a beijou, e aí eles querem completar, falta ali aquela frase, na boca. Jesus a beijou e continua aqui. Aí eles botam, essa parte que falta aqui é na boca. Deve ser porque ela era amante ou mulher de Jesus. Aí vem com toda a historinha do Dan Brown. O Dan Brown, que é o grande popularizador dessa idiotice que eles estão chamando agora de história, porque o achado histórico de Nag Hammadi remonta a 1945,
Quando eu nasci na fé, esse assunto já tinha sido discutido, debatido, estava exaustivamente debatido. Eu já li a multidão dessas questões, novinho, mas como coisas já meio cansativas e que voltam de tempos em tempos por causa da constante falta de atualização de conhecimento. A ignorância é extraordinária. Aí prossegue aqui a senhora, dizendo: esses achados atestam Jesus como um homem simples, assim como a história e a arqueologia mostram, nada de divino. Aí, por que Jesus é agora tratado desse modo e antes ela atribui um papel importante aos 4 evangelhos para dizer que Paulo era falso profeta? Agora ela se volta contra os 4 evangelhos para dizer que eles não têm credibilidade, porque credibilidade tem os apócrifos e os achados escritos coptos de Nag Hammadi. E aí ela evoca até o Talmud hebraico e bota Jesus na base do um cara legal entre nós. Ora, se é um cara legal entre nós, tanto faz os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, ninguém é falso profeta de ninguém. Nada interessa, Jesus não interessa, coisa alguma interessa, não tem nem por que ter essa discussão, minha senhora. Há um abismo, diz ela, entre o Cristo e o cristianismo, tão grande quanto o abismo existente entre Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, nascido em Nazaré, na Galileia, e Jesus Cristo, nascido da constelação de virgem, na cidade do rei de Davi, em Belém da Judéia. Aí ela vai para o textinho aqui do vídeo do Zeitgeist, e vem com a mesma conversa cansativa de sempre. Gente, é exaustiva a ignorância. É terrível. Mas para você saber o que esse vídeo diz, o que apavora a cabeça dessas pessoinhas por aí, eu vou rodar primeiro 3 sequências desse vídeo. Me foi enviado em 3 partes. Aliás, em uma parte o Judá capturou as outras 2. Depois eu vou colocar uma 4ª parte de um especialista dizendo sobre a inconsistência desse material. Mas eu mesmo tenho muitas coisas a dizer ao final de tudo. Vamos assistir primeiro as 3 primeiras partes desse vídeo. Olhe só. Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiam reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e equinócios. O termo zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O Sol, com seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um Criador ou um Deus. Deus Sol, a luz do mundo, o Salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquários, o portador da água que traz as chuvas da primavera. Este é Horus. Ele é o Deus Sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu.
Dos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse Messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o Sol, tinha como inimigo o deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Atis da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna da Índia nasceu da Virgem Davaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar: o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos, aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a Luz do Mundo, o Início e o Fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje, como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sírius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a casa do pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta casa do pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de a casa do pão. Belém também é a referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra.
Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isso é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o Sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos, ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das escrituras há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2150 a.C. foi a Era de Touro. De 2150 a.C. a 1 d.C. foi a Era de Áries. E de 1 d.C. a 2150 d.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje.
E por volta de 2150, entraremos na nova era, a Era de Aquários. Agora a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante 3 eras, quando se vislumbra já é uma quarta. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos 10 mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo, ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro. E Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro, na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte à de Áries, a era de peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta 5.000 pessoas com pão e 2 peixes. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece 2 pescadores que o seguem. Agora reflita se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a Era de Peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta era. Em Lucas 22:10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Esta escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. O homem que leva um cântaro de água é Aquários, o portador de água, que é sempre representado com um homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de Peixes, e quando o Sol, Filho de Deus, sair da era de Peixes, Jesus, entrará na casa de Aquários, e Aquário é antes de Peixes na precessão dos equinócios. Tudo o que Jesus diz é que depois da era de Peixes chegará a era de Aquário. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus, como personificação solar de Peixes, irá acabar quando o Sol entrar na era de Aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração, e que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. E o plágio continua.
A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba, entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um Deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manu foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos, e por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu: quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz: ele nasceu de uma virgem, aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astro-teológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos e umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre. Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos, Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas, Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30, Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso,
Haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente 4 referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus: Plínio o Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Christus ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A 4ª fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás, e para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth. We find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story, developed politically. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão, e tal como outros deuses pagãos, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C. em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Niceia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. A myth is an idea that, while widely believed, is false. In a deeper sense, in the religious sense, a myth serves as an orienting and mobilizing story for a people. The focus is not on the story's relation to reality, but on its function. A story cannot function unless it is believed to be true in the community or the nation. It is not a matter of debate. If some people have the bad taste to raise the question of the truth of the sacred story, the keepers of the faith do not enter into debate with them. They ignore them or denounce them as blasphemers. Na realidade, minha gente, a simplificação, a hipersimplificação, você acabou de assistir. Essa é uma simplificação de um aspecto tão grotesco que eu vou deixar para falar no grotesco dessa hipersimplificação daqui a um pouquinho mais.
Quero que você assista agora o que diz o Dr. Chris Forbes a respeito desse material que você acabou de ver. Eu tenho outras coisas a acrescentar ao que ele diz, mas veja lá. Zeitgeist, from the German Spirit of the Age, is an immensely popular movie that can be viewed all over the internet. It has millions of hits and has extreme popular appeal, especially to those who are into a good conspiracy theory. Now, the second half of the film is an elaborate portrayal of the 9/11 tragedy as the work of the American government itself. But the first half calls into question the entire story of Christianity. Centuries of Christian history are swept away as the narrator explains that the whole thing is one large myth. Large historical claims are made that, if true, do mean it's all over for those wanting to place any hope in Jesus as someone relevant to today. To get some wisdom on this complicated topic, we've asked into the studio Dr. Chris Forbes, a senior lecturer in the Ancient History Department at Macquarie University in Sydney. Dr. Forbes is a specialist in the history of Greek thought and religion, Alexander the Great, and New Testament history. Chris, thanks for joining us. My pleasure. You've seen the Zeitgeist. What led you, an ancient historian, to watch this internet movie, and what was your initial reaction? Well, I first heard of it because my daughter was spending 5 months studying in Russia. She was at St. Petersburg, and Christian friends of hers there were getting a really hard time by people making claims from the movie, and she emailed me and said, "What can you find out about it?" So I had a look. And your response? Well, I ended up almost laughing because the claims it makes are mostly wildly wrong and in some cases simply silly. Can we focus in on what is really the heart of the claim of the movie as it connects with Jesus? And that is that the whole Jesus story of him being born right through to his crucifixion and resurrection is a mishmash of ancient mythologies. In particular, the mythology of the sun god of Egypt, Horus, we're told. Yeah, John, can I stop you there? Horus isn't a sun god. Okay, but the movie says that he is. Yes, it does. But he's not. What sort of god was he? He's the god of the sky. Ra is the sun god. Okay. That makes the connection between him being a sun god and Jesus being the son of God more difficult, doesn't it? I thought it was only a pun to start with. I mean, the son of God, S-U-N-S-O-N, it's a perfectly good pun in English. Well, it's a fairly bad pun in English. But it doesn't work in Egyptian, and it doesn't work in Greek, and it doesn't work in Latin. It's just a pun. So leaving all that aside, yeah. The claims about this particular sky god then, Horus, are that he was born on December 25th, he was adored by 3 kings, he grew up, he had 12 disciples, he was crucified, and then he was resurrected. Well, that sounds like the Jesus story. It does, because that's what it is. But it's not the Horus story. Oh, by the way, you left out born of a virgin. Born of a virgin, indeed. Yes, except that his mother Isis wasn't a virgin. And there's no suggestion in the Egyptian sources that she was. This whole list of parallels are true of Jesus, aren't actually true of Horus at all. The ancient sources don't mention these details? Well, it's very unlikely the ancient Egyptians would say he was born on December the 25th, because December's a Latin month. In other words, there's no connection at all. Horus wasn't crucified. Horus was killed, cut up into very small pieces, and his body scattered around Egypt, so it could never be gathered again. And the rest of the myth is about Isis trying to collect together all the pieces. I guess the punchline of the Zeitgeist movie, as it connects with Jesus, is that because the Jesus story is just a mythical construct, which you're saying it isn't, the movie is saying he didn't exist. He's not a historical figure. Does that have currency in serious historical research today? No, there's no serious question for historians that Jesus actually lived. There's real issues about whether he is really the way the Bible described him. There's real issues about particular incidents in his life. But no serious ancient historian doubts that Jesus was a real person, really living in Galilee in the 1st century. The movie, in its list of references, if you get the transcript, some characters pop up, some scholars pop up, and it gives this sense that it is an authoritative movie, like Gerald Macy, G.A. Wells. Gerald Macy, English poet and amateur Egyptologist.
not an expert, not an academic, not actually an historian at all. G.A. Wells, an academic, yes, professor of German literature, writer of popular books, trying to claim that Jesus is a myth. But he's not a historian. Did you find any serious historical work in the list of references? Not a single one. What I found is a whole list of books claiming to be written by experts, quoting other people claiming to be experts, quoting actually none of the ancient evidence at all. And yet a lot of people have been enamoured with this movie or deeply troubled by it. What is your advice to them? Can I be awfully blunt? Don't believe everything you see on YouTube. Given that this interview will also be on YouTube, have you got any further advice for them? Yes. Check references. Go looking for ancient evidence. If somebody claims something about Horace or Mithras or Dionysus, if they're only quoting another modern author, or in the case of Massey, someone writing in the 19th century, that's not good enough. What historians want to know is not do you quote historians, they want to know can you quote ancient evidence. And there's simply no ancient evidence that Horace or Mithras or Dionysus was born on the 25th of December, born of a virgin, crucified. The ancient stories simply don't say that about them. So the parallels with Jesus just collapse. Thank you for joining us. My pleasure. Na realidade, minha gente, para a gente simplificar, o que eu quero dizer a você é o seguinte: que o cristianismo não foi o que Jesus propôs e que o cristianismo, no seu bojo, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, isto é uma coisa. Agora, você querer chamar de cristianismo aquilo que diz respeito originalmente a Jesus, ao testemunho dos apóstolos, as testemunhas oculares que com ele andaram historicamente e a partir de cujos testemunhos os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento se fundamentam, e pegar isto aí e fazer desse corpo de informação pertencer ao cristianismo, e justamente porque agora isso supostamente pertence ao cristianismo romano, constantiniano, tudo fica relativizado, é loucura. Porque o cristianismo constantiniano, o cristianismo assim chamado, assim evoluído conforme na história ele apareceu com todos os elementos grotescos, horrorosos e anticristãos e pagãos e sincréticos, não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Não dá, para, na hora em que se quer relativizar uma coisa, usar o Evangelho. E na hora em que se pretende agora relativizar o Evangelho, usar o que bem se pretenda, numa arbitrariedade absolutamente... Só um espirro. Saudável. Só um espirro. Saudade. Numa arbitrariedade historicamente absolutamente louca, tola, inconsistente, que só perturba o pessoal que vive aí de YouTube para cá, internet para lá, acreditando em toda informaçãozinha que chega com uma certa batida, um som pesado e que coloca tolice sobre tolices. Por exemplo, o que ele falou sobre Horus. Quando eu bati a primeira vez os olhos nessa informação, eu ri, porque eu já tinha lido o mito de Horus. A cruz foi um mecanismo de execução inventada pelos romanos milhares de anos depois. Os egípcios não crucificavam. Os pedacinhos de Horus no mito foram jogados, espalhados pelo Egito. A história não tem nada a ver. A de Dionísio, meu Deus... Um especialista em história grega faz xixi de tanto rir dessa associação. Mitra pode ter sido uma absorção já do sincretismo posterior a Constantino, querendo agora engolir um público enorme
que havia no Império Romano, que era devoto a Mitra e que se dizia que o aniversário dele era em 25 de dezembro, essa associação pode ter sido feita, associação essa que nós denunciamos sempre e que todos quantos têm um mínimo de lucidez histórica sempre o fizeram, dizendo uma coisa é uma coisa, outra é outra. Os evangelhos não marcam data de dia de Natal, de nascimento de Jesus. Datas nos evangelhos são irrelevantes, completamente irrelevantes. Jesus nasceu na época em que César Augusto mandou fazer um recenseamento no Império, quando Quirino era governador da Síria. Isso é historicamente definível. Agora, dia, prazos exatos, jamais, sob hipótese nenhuma. Aí misturam isso com o horóscopo e vão querendo fazer de cada acontecimento uma coincidência. Aí touros viria antes, por isso o judaísmo é antes de Jesus e os judeus tocam no chifre por causa do chifre do touro. Numa cultura judaica que de fato era uma cultura pastoril, eles não tinham muita alternativa para fazer trombeta, a não ser a mais natural, de modo que daí vem, da naturalidade da relação do judaísmo com a cultura pastoril, é que vem o som do chofar. Mas quem quiser montar o que quiser montar, vai encontrando pretexto por que quiser encontrar. Basta pré-definir o que você acha. É uma questão de sistematização desonesta, pegando fragmentos e outras vezes distorcendo ocorrências e acontecimentos. Aí vai-se para misturar a história para Moisés, com Sargão. Ora, Sargão que não era nem crido. Eu me lembro do tempo em que se discutia a existência histórica de Sargão. E a Bíblia fazia afirmações sobre ele e algumas outras pessoas que não se encontravam na história. Quando se achou, disseram, a Bíblia tinha razão. Foi quando se escreveu um livro que ficou muito famoso na década de 60, chamado E a Bíblia Tinha Razão, sobre esses fatinhos. Tudo coisa cansativa e mofada. Moisés nasceu na mesma época que se atribui o nascimento de Sargão, só que em relação a Sargão, os detalhes da história dele não são aquelas. E o erro? Moisés não foi posto num rio para evitar o infanticídio. Moisés foi posto no rio é porque estava acontecendo o infanticídio. Mas ninguém leva a sério as coisas e tudo vai passando como se tudo fosse assim. Noé, ao mito de Noé, do dilúvio, está reproduzido em muitas culturas. É claro, porque foi um fato histórico. E de fato a epopeia de Gilgamesh, lá na Suméria, de onde Abraão era oriundo, os semitas eram oriundos, sabiam da história, porque eles são posteriores a Noé. Essa história foi narrada como a epopeia de Gilgamesh. É um modo mítico de descrever os ecos da história de Noé. É tudo ao contrário. Ou quando você chega e diz que todas as culturas da Terra carregam o arquétipo de uma divindade que se encarna, que não é acolhida, que morre, que ressuscita, que isso aparece, esses traços de deidade redentora aparecem em todas as culturas da Terra, é fato. Em muitas e muitas aparecem, desconectadas no tempo, no espaço, separadas por continentes, por milhares de anos de existência, da formação da ideia, do arquétipo, sem conexão entre os grupos, revelando muito mais uma outra coisa. Está muito mais para uma interpretação junguiana da psicologia, da civilização humana, do que para qualquer outra coisa. Ou seja, de que existem arquétipos universais que presentificam, presencializam ideias que subjazem no inconsciente coletivo da humanidade, disseminadas pela luz e pela revelação de Deus dos corações, porque Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E esse fator Melquisedeque, esse ponto de contato entre aquilo que não é a cultura bíblica com elementos de fora dela,
estão manifestos nessa quantidade enorme de arquétipos que, de uma certa forma, do ponto de vista daquilo que o Don Richardson chamou de fator Melquisedeque, e que eu chamo de a ordem de Melquisedeque segundo a Escritura, esses arquétipos estavam presentes no mundo, e foi por causa desses arquétipos que muitas vezes, quando o Evangelho começou a ser pregado, as populações anteriores disseram: nós conhecemos o eco dessa história, isso já preexistia na nossa compreensão. Foi por isso que o Justino Martin, citado aí, e que era assim chamado porque foi um dos mártires cristãos, disse o que disse, falando aos povos de então: olha, quando vocês ouvirem o que nós estamos dizendo, se vocês encontrarem um eco no coração, é porque, de certa forma, o coração de vocês já vinha sendo preparado para esse dia, para essa hora, para esse encontro real. O que acontece com aqueles magos que vão provavelmente da Pérsia para Belém? É que eles mesmos já vinham sendo preparados por esses arquétipos. Havia uma esperança latente, arquetípica dentro deles. Por isso, naquele dia, quando daquela visualização que não precisa ser astronômica, pode ter sido apenas um sinal, pode ter sido uma impressão visual, pode ter sido uma manifestação celestial específica, não astronômica, pode ter sido qualquer coisa. Eles seguiram porque o coração deles já estava movido por aquele latejamento messiânico pré-existente dentro deles. Agora, a ignorância, eu poderia falar o resto do dia a respeito disso aqui, porque o material é farto, e vocês vejam que eu não escrevo nada, justamente para não ficar sendo meticuloso, não tornar as coisas longas demais. Eu vou aqui só conforme a minha memória vai me soprando coisas enquanto eu falo. Mas a tolice é total, e é uma pena que os cristãos tenham sido tão despreparados, tão pouco conhecimento da palavra, tão pouco conhecimento de história, tão pouco conhecimento de tudo. Apresentaram um gibizinho de Jesus para vocês. Por isso é que não acontece com a maioria dos cristãos aquilo que Pedro diz que deveria acontecer conosco. Porque ele disse: olha, nos últimos dias, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, surgirão muitos dizendo: onde está a esperança da sua vinda? E muitos dizendo: ó, isso tudo foi produzido por fábulas e mitos engenhosamente inventados. Pedro disse: nós, todavia, não vos demos a conhecer a morte, a ressurreição, a vida, a encarnação de Jesus, segundo mitos ou segundo fábulas engenhosamente inventadas. Por que Pedro disse isso? Porque nos dias dele, tanto no mundo grego quanto no mundo egípcio, os gnósticos já estavam querendo fazer o sincretismo, já estavam querendo pegar Jesus e adaptá-lo àquelas que eram as mitificações que eles tinham. É tão óbvio que foi isso, e é tão óbvio que é assim, que dispensa maiores comentários. Mas eu recomendo a você que você comece a ler. Ao invés de ficar se youtubando de bobagens, peguem livros sérios, livros densos. Tem muita coisa absolutamente forte. Não concordo com tudo que todos os historiadores dizem em algumas das suas interpretações, mas não tivesse sido ter me servido de milhares e milhares e milhares de páginas, não estou fazendo exagero, sobretudo de história, eu não teria a consciência que me faz ouvir essas coisas e vê-las e senti-las, me desculpe a expressão, como um pum de opinião absolutamente translocada. Ainda vem um indivíduo ali e acaba com Flávio Joséfos, que foi um judeu que se refugiou entre os romanos depois dos anos 70, quando Jerusalém caiu, e que foi considerado um traidor pelos judeus, mas ele
carregando a sua culpa de ter preferido sobreviver a ter sido massacrado, resolveu escrever aquilo que hoje para os judeus é um dos tratados históricos mais importantes. Eu diria o seguinte: em Israel, tudo que se escavou em Israel até hoje, com certeza, e eu digo tudo, os arqueólogos israelenses não se admirariam da minha fala absolutizante, dizendo tudo. O que se escavou e o que se conseguiu achar de história sobre história sobre história em Israel vem da Bíblia como fonte original. Eles escavam lendo a Bíblia. E Flávio Joséfos, pela sua meticulosidade histórica, são os dois elementos de maior fundamentação de todos os achados arqueológicos de Israel. Aí vem um tolinho desse e disse: Flávio Joséfos, que já foi desmentido. Quando, meu amigo? A história inteira que está exposta com validade arqueológica para ser visitada na terra de Israel vem de seguirem a Bíblia conforme os parâmetros por ela apresentarem, buscarem um lugar nos lugares em que ela definia e os acharem. E a mesma coisa com Flávio Joséfos. De modo que o desconhecimento, a ignorância é horrorosa. E esse culto que se faz agora aos evangelhos apócrifos, aos chamados modernos apócrifos de Nag Hammadi, é uma loucura total. Pegue você e procure aí na internet, leia se você quiser. Procure o Evangelho de Tomé, tem em português. Leia, já faz tempo que tem em português na internet. Muito antes do Dan Brown. Você já acha, eu já tinha lido antes da internet existir. Na internet é fácil. Leia Evangelho de Maria Madalena, você vai ver lá uma coisa absolutamente desconexa, construída 200 anos depois por uma seita gnóstica, achada em 1945 e agora popularizada depois dos livros do Dan Brown e do apetite humano. De fato é um apetite humano por causa da desgraça do cristianismo. Surgiu esse apetite canibal. É uma vontade canibal de comer, de destruir tudo. E se possível é um Herodes que vem querendo engolir, tragar o filho da virgem, da mulher. É tão famigerada essa vontade de destruir o todo que não se consegue ter um discernimento básico, que é aquele que eu venho anunciando a vocês há muitos anos, nos meus livros, nos meus textos, e agora nos últimos 10 anos no meu site, e aqui na VMVTV com extrema regularidade. Quem for lá no meu site, no caifab.net, escrever a palavra cristianismo, vai encontrar uma quantidade enorme de textos mostrando a diferença. O cristianismo é um sincretismo romano, sim. O cristianismo é uma construção posterior. Jesus não criou o cristianismo, não inventou o cristianismo. O cristianismo mantém a hierarquia romana de maneira eclesiastizada. No cristianismo o Papa é o César. No cristianismo a Maria virou a substituta das divindades necessárias aos cultuadores pagãos da época. Os apóstolos foram transformados também em divindades equivalentes às do panteão romano. Essa perversão acontece no quarto século. Agora é Pedro quem vem e diz: olha gente, olha bem aqui para mim, eu sou um pescador da Galiléia, sou um macho doído, que larguei tudo por uma paixão que não me deu nada, só me deixou longe da mulher, dos filhos, dos amigos, de todo mundo, me fez levar pedrada, chicotada, aprisionamento, ameaça de morte, para onde foi e ao final terminou crucificado. Ele diz: eu não estou vos dando a conhecer Jesus seguindo fábulas engenhosamente engendradas, mas ao contrário, nós mesmos fomos testemunhas da voz de Deus no Monte Hermon, quando uma voz do céu nos disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E é esse mesmo Pedro que diz: vocês precisam estar preparados
para saberem dar razão da esperança que há em vós. Se a gente não parar de ficar vivendo essa realidade de uma fezinha, que é apenas uma crençazinha, herdada ainda dos evangélicos pentecostais, neopentecostais, que oferecem um gibi de mentiras, e de um outro lado, das igrejas históricas, que são completamente dogmáticas e ficam ofendidas quando se precisa discutir, ou apresentar, ou conversar numa classe de escola dominical ou num grupo de cristãos, quais sejam os elementos contraditórios apresentados por aqueles que não creem como os cristãos creem. Eles nem apresentam isso porque acham que apresentar isso vai confundir a mente dos cristãos. E deixam os cristãos sempre despreparados, de modo que o cara, onde quer que chegue, é chocado pela desinformação que lhe é apresentada como uma novidade de uma informação que lhe foi sonegada. Aí fica todo mundo assim, apatetado. Pelo amor de Deus, eu estou aqui há 40 anos, com todo o meu coração, sem ter medo de ler nada, de ler coisa nenhuma, ideia nenhuma. Eu me lembro que em 1977, quando eu fui a primeira vez à Europa, eu cheguei em Madrid e tinha um jornal estampando uma matéria dizendo: acharam a tumba de Jesus em Caxemira, na Índia. E eu parei, peguei o jornal, e eu me lembro que as pessoas que estavam comigo ali, eram todas da minha família, disseram: mas você vai querer ler isso? Eu falei: quero, está em espanhol, eu leio com facilidade em espanhol, quero ver. Mas eu já conheço essa história, ela é antiga, eu só quero ver o que estão dizendo de novo. Vi que não tinha nada de novo, mas fui vendo em Paris, em outros lugares, a quantidade de livros esotéricos sobre o assunto, e fui pegando todos os livros que eu podia. Todo mundo que dizia o oposto acerca de Jesus, eu lia. Como eu leio até hoje. Apenas para saber aonde viajam essas mentes. Porque é justamente do encontro com o contraditório e da confiança que você tem no fato de que você não foi instruído acerca de Jesus segundo fábulas, mas por pessoas que de fato amaram a Jesus. Eu digo, eu tenho ousadia de lhe dizer, o amaram pelo menos como eu. A partir de mim eu sei que não tem brincadeira acerca de Jesus de Nazaré. E olha, Pedro e Paulo e todos eles foram aonde eu nem de longe cheguei, como diz o escritor de Hebreus, no que diz respeito a sustentar a consciência e a confissão da fé. Vocês não chegaram ainda ao derramamento do sangue, como muitos aqui entre nós já chegaram, porque não estribaram a sua fé nem a sua consciência seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, dizendo: olha, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. Mas foi passado aos apóstolos: eu vos entreguei o que eu recebi, que o Senhor Jesus nasceu da Virgem segundo as Escrituras, morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo a promessa das Escrituras e foi visto por testemunhas oculares, sem alucinação coletiva. Foi vista por Pedro, foi visto pelos discípulos de Emaús, foi visto pelos 11, foi visto de novo, e ele diz: e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E com eles comeu e com eles bebeu. E para terminar ele diz depois, num ectrauma, como num nascido por trauma, num nascido fora de tempo, fora da hora, um neném arrancado a fórceps, foi visto também por mim, que vim depois da hora. E fui chocado, brutalizado. Eu que era inimigo, ostensivo, perseguidor, que obrigava os que tinham aquela fé a blasfemar, fui arrombado por essa revelação. E o que eu ganhei com isso? Alívio de consciência? Foi uma produção da minha consciência tão forte que todos os que estavam à minha volta, diz Paulo, ouviram a voz que comigo falavam e viram a luz
que a mim apareceram só não conseguiam entender o que a mim se diziam, mas eles mesmos foram chocados pelo mesmo impacto sensorial que me derrubou, para eu depois viver essa vida de cão, a não ser por causa de um forte amor que me constrangiu e que me demonstrou mais do que eu estou vivo, que aquele a quem eu odiava era o Senhor que fora enviado a Israel e que, segundo as profecias, também havia sido rejeitado. Agora, meu amigo, tem muito do que eu estou lhe dizendo que você consegue estribar em conhecimento histórico. Agora, tem uma dimensão do que eu estou lhe dizendo que é confiança ou não, é revelação de Deus ao coração ou não, é experiência com Jesus ou não, por uma razão. Jesus não é um conceito para ser discutido histórica e filosoficamente. Ele é real. E não é só o Senhor de um aeon, como o vídeo lá tolamente disse. Estarei convosco até o fim do aeon. Não. Ele diz em Mateus, eu estarei convosco pelos aeões dos aeões. Atravessem todas as eras, eu sou eu, o Senhor de todas as eras. Esse Jesus não é só uma questão de que eu saiba coisas e que tenha fundamentação histórica para rir das construções tolas como essas. Isso tudo não é suficiente para adensar uma realidade em mim. Jesus não é apenas uma informação. Se ele não se transformar em presença real e viva dentro de mim, essa informação pode até me dizer, autorizar a dizer, esses caras são os tolos, mas não vai jamais gerar dentro de mim a rocha. A rocha. A rocha. A rocha resulta da presença real dele, que não é uma ideia, é Espírito do Deus vivo, é Deus vivendo em mim. Foi isso mesmo que o apóstolo João nos disse, escrevendo a sua primeira epístola, quando ele nos chama para a mesma experiência, dizendo, olha, conosco a experiência foi de natureza histórico-sensorial e existencial, porque o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada lá na Galileia, nos invadiu. O que temos visto e ouvido é isto que nós estamos anunciando a vós outros. Nós fomos as vítimas do encontro, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Só que nós tivemos a experiência sensorial, vocês terão a experiência existencial. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa e que ninguém tire essa alegria do seu coração, meu amigo. Quem lhe fala aqui está firmado na rocha. Tudo que eu sei à volta é apenas estribo secundário. Os meus pés estão plantados nesta rocha inabalável. Quem nele colocou os seus pés não se choca, não se escandaliza, não se desvia. Quem comeu a sua carne, bebeu o seu sangue, misturou-se com ele, como Pedro, em sendo perguntado pelo próprio Jesus, quando disse, se quiserem andar comigo, vocês vão ter que misturarem-se em mim, como quem devora a minha vida e chama tudo para dentro de vocês. E muitos, ouvindo aquilo, se escandalizaram e já não queriam andar com ele, porque disseram, é canibal demais, é radical demais, é algo transfuso demais, é algo que penetra e muda a vida demais, nós não queremos isso. E Jesus, olhando para Pedro e alguns poucos que ali ficaram,
disse: quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aquele homem sabia que ele não estava seguindo um mito, uma construção, nem fábulas engenhosas. Ele mesmo estava sendo cotidianamente testemunha ocular daquele que era o Emanuel, Deus conosco. Mas acerca disso, Paulo, meu irmão querido Paulo, nos diz que a palavra da cruz, essa palavra do Evangelho, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Paulo prossegue e diz que essa palavra do Evangelho, para os judeus, é um escândalo. Porque na cabeça deles não podiam jamais conceber que o Eterno se faria servo sofredor, cumprindo a profecia de Miqueias no capítulo 5, no verso 1, que, por acaso, é mais antiga do que o nascimento mítico de Dionísio na Grécia, porque Miqueias é mais velho, dizendo que Jesus nasceria em Belém, cidade de Davi. Cidade de Davi é Belém, Betlehem, casa do pão, porque aquele era um lugar onde se fazia pão, assim como ali perto tem a casa do oleiro, assim como Betel é casa de Deus, porque foi um lugar onde se teve uma visão de Deus. Não é preciso que se vá além dos territórios de Israel e das experiências do povo local para se saber por que as coisas eram como as coisas eram. E o grande significado de Belém é porque Davi era nascido em Belém e era da descendência de Davi que a promessa profética dizia que viria o Messias. No entanto, se Jesus é o pão da vida e Belém é a casa do pão, amém, duplamente amém. Mas querer fazer disso ilações de outra natureza é loucura. Agora, o que eu e você temos que saber de fato é em quem nós temos crido. Se de fato nós conhecemos Jesus, conhecemos o Evangelho, quem Ele é para nós, ou se Ele foi uma construção evangélica plantada na sua cabeça, quando você era adolescente, empolgado, foi aos acampamentos presbiterianos, metodistas, batistas, ou se você foi um rapaz levado pela sua mãe para uma igreja pentecostal, neopentecostal, aí foi para um lugar, disseram que você tinha que dar glória, para falar em línguas e cair no chão tremendo, e que isso era o batismo com o Espírito Santo, e você levantou dali tão idiota quanto sempre foi, tão ignorante quanto sempre esteve, sem saber nada de Jesus quanto sempre. E aí, quando as primeiras coisas se tornaram escandalosas para você, e você perdeu a confiança nos homens e nas instituições, e o cristianismo se transformou para você naquilo que sempre foi para milhares que o sofreram antes de você, você perdeu a fé em tudo ou ficou na dúvida. Ah, pelo amor de Deus, gente boa, está na hora da gente tentar fazer deste novo ano um ano em que a nossa fé tenha consistência e que a gente possa atender o convite de João. Olha, nós vimos, pegamos e apalpamos. Nós estamos chamando você para terem as mesmas experiências de visceralidade, de conhecimento de Deus em vocês. É igualmente para a mesma densidade de consciência, de consistência e de firmeza que vocês estão sendo chamados. E se andar com Jesus não for assim, eu recomendo a você que o deixe. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Ou você anda com Jesus assim, nos moldes em que João, o velho, sofrido, desgastado e por fim na vida exilado até a morte, nos convida a viver dizendo: nós pegamos, vimos e apalpamos. Vocês não pegaram, não viram, nem apalparam, mas é João mesmo que também diz e cita Jesus, orando por aqueles que não viram e nem apalparam, dizendo: Pai, eu não rogo apenas por estes que aqui tu me destes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim através do testemunho e da palavra deles. Eu estou incluído nessa oração, sou chamado para a mesma comunhão, como se eu mesmo tivesse visto, pegado e apalpado. Num certo sentido, Jesus disse que eu estou hoje numa situação melhor do que a deles.
Porque eles, no início, olhavam para o Jesus histórico, do lado de fora deles. Chegou uma hora, antes de Jesus morrer, que ele disse: convém-vos que eu vá. Porque melhor do que vocês me terem como uma presença exterior a vocês, é vocês me terem em vocês. Melhor do que a minha companhia será a minha habitação. Convém-vos que eu vá, porque se eu for, eu vos enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, que estará habitando em vocês, será Cristo em vós, a esperança da glória, Ele vive em mim. Agora, é óbvio que eu não posso ir para uma aula de história dizendo: olha, eu tenho certeza absoluta que Jesus é quem Jesus é, porque eu o conheço. Isso eu digo a você que diz que tem fé. Porque se você me dissesse que não teria fé nenhuma, a menos que você me fizesse muitas perguntas, eu não lhe responderia nada. Eu não tenho pressa de sair esclarecendo nada a quem não está perguntando ou não quer saber, ou está com o coração fechado para compreender. Mas aquele que quer saber, a esse eu começo dizendo qual é a razão mais profunda da minha esperança. Depois, se houver necessidade, eu vou dando todos os acervos históricos para o indivíduo saber que ele não tem crido em fábulas engenhosamente inventadas, nem concebidas, nem montadas, nem sistematizadas, mas é o testemunho visceral de gente, no mínimo como eu, disposta a não estar brincando com o que está falando, com disposição de entregar a vida pelo que está dizendo, sem medo da morte. E eu me sinto um nanico perto daqueles caras que foram aonde eu jamais cheguei. E se chegar, não será porque procurei, mas se for procurado por tais coisas, em nome de Jesus, na graça de Deus, delas não fugirei, porque eu sei em quem eu tenho crido. E por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Senhor Jesus, que a tua palavra tenha servido a muitos, simples, sem pretensões minuciosas, nem de sair abrindo livros e bibliografias múltiplas, mas pedindo ao teu Espírito que ilumine, que dê o logos, a razão do Espírito, a compreensão, a iluminação a todo aquele que me ouve com um bom coração, que me vê agora com disposição de estribar a sua fé nas razões eternas da esperança. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.